Olá, pessoal! Nesta aula, nós iremos estudar os conjuntos numéricos. Começaremos com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é um conjunto constituído pelos termos 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Neste conjunto existem infinitos elementos, infinitos termos, e ele surgiu com a necessidade natural de se contar objetos, como dedos, animais, filhos, dias, etc. As operações que nós temos no conjunto dos números naturais são apenas duas, onde para cada dois valores naturais, nós vamos associar o número m mais n, que é resultado da adição do m com n e pertence ainda ao conjunto dos naturais, e o outro número é o m vezes n, que é o resultado da multiplicação dos dois números, e este resultado também é um número natural. Os subconjuntos que nós iremos destacar aqui, que são subconjuntos notáveis, nós vamos começar com o conjunto dos números pares, que é constituído pelos números 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Este conjunto ele pode ser representado com a propriedade que os elementos devem satisfazer a relação 2K, ou seja, todo elemento deste conjunto é da forma 2K, tal que K pertence aos naturais. Por exemplo, o número 6, ele é da forma 2 vezes 3, então para o K igual a 3. O número 0 é da forma 2 vezes 0, onde o K é igual a 0. O conjunto dos números ímpares, constituído pelos números 1, 3, 5, 7 e assim por diante, pode ser caracterizado pelo conjunto onde os termos devem obedecer à propriedade 2K mais 1, tal que K pertence aos naturais. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, K igual a 0. Quando K igual a 0, nós vamos ter 2 vezes 0 mais 1, que é esse número 1. Quando K é igual a 1, nós vamos ter 2 vezes 1 mais 1, que é o número 3. Quando K é igual a 2, nós vamos ter 2 vezes 2 mais 1, que é o número 5, e assim por diante. O nosso próximo conjunto é o conjunto dos números primos. Números primos são aqueles números divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. O seu conjunto é infinito e não tem uma lei de formação que define esses elementos. Por exemplo, nós listamos aqui o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Notem que de um número para outro, do 2 para o 3, nós temos uma unidade. Já do 3 para o 5, nós temos duas unidades. E este padrão ele não é fixo para os demais números. Conforme você vai acrescentando mais números aqui, você vai observando que não é possível você estabelecer um período, uma lei de formação para representar tais números. Bom, nosso próximo conjunto é o conjunto dos naturais não nulos, que é o conjunto que nós vamos representar com n elevado a asterisco. Geralmente na matemática esse asterisco ele é utilizado para denotar a exclusão do zero. Então nós temos aqui um conjunto que nós excluímos apenas o número 0 lá do conjunto dos naturais. O próximo conjunto é o conjunto dos naturais estendidos, que é representado por n barra, onde nós vamos unir os naturais não nulos com o número 0. Então, quando você une o número 0 com os naturais não nulos, volta para o conjunto dos naturais, certo? Então, por que escrever dessa maneira? Porque, atualmente, existem alguns autores que estão considerando o n asterisco como sendo o conjunto dos naturais. E quando eles querem acrescentar o 0, eles estão chamando de naturais estendidos, certo? Então, é uma nova tendência aí que os novos autores estão utilizando. Porém, nas disciplinas que nós vamos estudar aqui no curso, nesta série de vídeos, nós vamos utilizar a forma padrão, tradicional, que é o n, como ele foi definido lá atrás, começando com o 0. Bom, pessoal, o conjunto dos números naturais, ele é fechado para as duas operações que foram definidas, que é a adição e a multiplicação.
O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você soma dois números ou multiplica, o resultado continua no conjunto dos números naturais. É ainda um número natural. Agora, vocês observaram que nós não definimos a subtração, porque a subtração não tem essa mesma propriedade. A subtração, se você fizer a subtração de dois números naturais, pode acontecer do resultado não ser um número natural. Vejam aqui um exemplo. Ó. Se hoje eu tenho 4 cabras e prometi 3 para meu filho mais velho e 2 para meu filho mais novo, por enquanto não será possível eu cumprir a minha promessa, porque está faltando uma cabra. Então aqui vocês estão observando que de acordo com a promessa, eu prometi 3 para o meu filho mais velho e 2 para o meu filho mais novo. Então, eu preciso ter 5 cabras e eu só tenho 4. Então, está me faltando uma cabra para cumprir a promessa hoje. Então, esse exemplo aqui, apesar de ser simples, ele mostra como que pode ter surgido a necessidade de um novo conjunto lá em tempos remotos, onde esses números começaram a ser formalizados. Então, surgiu desta maneira uma necessidade de expandir o conjunto dos naturais, acrescentando estes novos números que representam essa ideia de falta. E surgiu então o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, ele possui elementos negativos que representam falta, além de possuir também os próprios números naturais. E agora nós vamos acrescentar mais uma operação, que é a operação de subtração. Então, para dois números inteiros n e n, nós vamos ter a adição de dois números inteiros, que pertencem ainda aos inteiros, a multiplicação de dois números inteiros, que é ainda um número inteiro, e a subtração de dois números inteiros, que é também um número inteiro. Todas essas operações aqui, definidas no conjunto dos números inteiros, tornam esse conjunto fechado para tais operações. O mesmo não vai acontecer com a operação de divisão, né? Então, com isso, vai novamente surgir a necessidade de expandir um pouco mais o conjunto dos inteiros, o que vai dar origem ao conjunto dos números racionais, que é o próximo conjunto que nós vamos definir. Mas antes, vamos aqui ver algumas regrinhas lá no conjunto dos inteiros ainda. Então, as regras operacionais que nós temos no conjunto dos números inteiros. Em relação à adição e subtração, quando os sinais são iguais, nós vamos somar os números e o resultado vai manter o mesmo sinal. Por exemplo, 2 mais 7 é 9 e menos 2 menos 7, menos 9. Então, lembrando sempre que os negativos dá aquela ideia de falta. Então, se eu estava devendo 7 e agora estou devendo 2, então ao todo eu estou devendo 9. E quando os sinais são diferentes, o que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair o maior número do menor número e o sinal do resultado será do maior número, que é quem vai estar ali soberano entre os dois. Então, por exemplo, menos 5 mais 3. Eu vou subtrair 5 menos 3 vai dar 2 e o resultado vai ter o sinal negativo. E 5 menos 3 vai ter o sinal positivo, porque nesse caso aqui o 5 é positivo, é maior do que o 3. O anterior ficou negativo, porque o 5, que é maior que 3, está com sinal negativo. A multiplicação. Quando os sinais são iguais, o resultado será positivo, e quando os sinais são diferentes, o resultado será negativo. Então, olha só, sinais iguais, você multiplicou, e o resultado ficou positivo. Sinais diferentes, você vai multiplicar e o resultado será negativo. Essas, pessoal, são regras que nós vamos ter que adotar para trabalhar nestes conjuntos. Então, nós precisamos entender e aplicar bem estas regras. Vamos falar um pouco de alguns subconjuntos notáveis dos números inteiros. Então, nós temos o conjunto dos inteiros não nulos,
que nós esquecemos aqui de eliminar o zero, então vamos riscar aí esse zero. Este asterisco aqui, ele diz que o zero não faz parte do conjunto, então ressalto aí, eu fazer a correção, peço por favor que todos façam a correção, tirando este zero deste conjunto. E este conjunto aqui sem o zero é o mesmo que o z menos o número zero, certo? Os números inteiros não negativos, nós vamos excluir todos os negativos. Aqui o zero ficou, ele não é nem negativo nem positivo. Esse conjunto coincide com os números inteiros. Os números inteiros positivos, que nós vamos agora tirar o zero e vamos deixar apenas os positivos. Podemos denotar esse conjunto por z asterisco mais, ou seja, z asterisco que tirou o zero, e mais, chamando a atenção que só tem número positivo, e esse conjunto coincide também com n asterisco, que é os naturais menos o zero. Os números inteiros não positivos, nós vamos tirar apenas os positivos, ficou então os negativos e também o zero. E os números inteiros negativos, nós eliminamos o zero e deixamos todos os negativos, então é o z asterisco negativo. Bom, então vamos falar agora um pouquinho sobre os números racionais. Os números racionais são definidos por uma fração a sobre b, tal que a e b são números inteiros e b é diferente de zero. Aqui nós temos alguns exemplos, ó, 2 sobre 3, menos 1 sobre 4, 5, que é o mesmo que 5 sobre 1, menos 1, que é o mesmo que menos 1 sobre 1, e 15 sobre 2, etc. Nós temos infinitos números que podem ser representados em forma de fração. Alguns subconjuntos notáveis dos números racionais são o Q asterisco, que é o conjunto dos racionais não nulos, o Q+, que é o conjunto dos racionais não negativos. A gente escreve não negativos porque está com a presença do zero. Então, eu não posso escrever positivo, apesar do símbolo aqui é positivo, mas como tem o zero, então nós vamos escrever não negativo. Agora, se você eliminou o zero, então agora ficaram só os positivos, aí você pode escrever positivos. Esse aqui, ó, que é o Q menos, o zero está lá. Então, são racionais não positivos. E se você eliminar o zero, você vai ter os racionais negativos. Os números inteiros estão contidos, o conjunto Z está contido no conjunto Q, ou seja, todos os números inteiros pertencem ao conjunto Q. Então, dessa forma, as regras operacionais dos inteiros são todas válidas no conjunto Q, ou seja, aquelas regras de adição, subtração e multiplicação, todas serão válidas nesse conjunto Q. Então, falta só a gente acrescentar as regrinhas da divisão. Nós colocamos aqui embaixo, ó, as regras de sinais da divisão são a adição, subtração e multiplicação são as mesmas dos inteiros, e na divisão você vai ter as mesmas regras da multiplicação, que são as seguintes. Sinais iguais, o resultado é positivo. Por exemplo, menos 2 dividido por menos 4. A gente simplificou por 2, ficou 1 sobre 2. E sinais diferentes, o resultado é negativo. Por exemplo, menos 2 dividido por 4. O resultado é menos 1 sobre 2. E quais são as regras usadas para somar, multiplicar, subtrair e dividir números racionais? Olha só. A sobre C mais ou menos B sobre C, se os denominadores são iguais, você vai conservar os denominadores e vai somar ou subtrair os numeradores de acordo com a operação que está sendo utilizada. Se os denominadores são diferentes, você tem que reescrevê-los para torná-los iguais. Então, por exemplo, aqui, nós multiplicamos ambas as frações por um número adequado para que o resultado das duas tivesse o mesmo denominador. Como que isso foi feito? A primeira fração foi multiplicada por D e a segunda fração foi multiplicada por B. E assim você tem aqui frações com os mesmos denominadores. Este método aqui, ele é simplificado nessa próxima regra, que é a regra usando o mínimo múltiplo comum. Pode acontecer que nesta regra aqui, na segunda regra,
você gerar um denominador maior do que o que já seria necessário, certo? Por exemplo, se aqui fosse um 4 e aqui um 2. Se você usasse o denominador 4, ele já seria suficiente para você trabalhar com as duas frações. Mas se você usar o método de 4 vezes 2, você vai ter o denominador 8. Não vai ter um resultado errado, mas vai ser uma fração com números um pouco maiores que você vai poder aplicar uma divisão no numerador e denominador por algum número comum e simplificar a fração. Vamos ver aqui o método que é mais usado, que é o do mínimo múltiplo comum, que é a terceira regra. Então, você vai observar os denominadores, no caso B e o D, vai analisar quem é o mínimo múltiplo comum desses dois denominadores, fazendo a fatoração por números primos. Então, nós vamos ter M dividido por B vezes A. Você vai dar origem aí ao primeiro número. E depois, M dividido por D vezes C. Então, M dividido por D vezes C. Vai dar origem aí ao segundo numerador. A próxima regrinha é de multiplicação de frações. Então, quando você tem A sobre B vezes C sobre D, vai multiplicar A vezes C, B vezes D. Então, nós temos aqui o resultado. Esta multiplicação, ela também pode ser escrita sem a necessidade deste parêntese, caso não tenha nenhum sinal nesta fração, nenhum sinal negativo, porque se tivesse algum sinal negativo, realmente seria necessário colocar o parêntese. E a última regrinha, que é a regra da divisão, quando você tem A sobre B dividido por C sobre D, você vai escrever primeira fração vezes a inversa da segunda fração. E chegando aqui na multiplicação de frações, você vai multiplicar o numerador com o numerador e denominador com o denominador, como aconteceu aqui na regra anterior. Vamos aplicar isso em exemplos numéricos? Então vejam só. Primeiro exemplo aqui, você tem a soma de frações com os mesmos denominadores. Então você vai ter, conserva o denominador e soma os numeradores. Aqui você tem a subtração de frações com os mesmos denominadores. Então, conserva o denominador e subtrai o numerador. Então, 5 menos 2 menos 5. E aqui vai aplicar a regrinha lá dos números inteiros. Então, sinais diferentes, vai subtrair e colocar o sinal do maior número. E agora você está com menos 3 sobre 3. Aqui, pessoal, o sinalzinho da fração você tem que determinar fazendo um joguinho de sinais com a regra da divisão. Então, sinais diferentes é negativo, por isso que ficou esse menos aqui. Mas vai ficar 3 dividido por 3, que vai dar 1. Então, por isso ficou esse 1. O próximo exemplo, nós temos uma fração, uma adição de frações com denominadores diferentes. Então, essa primeira solução foi feita com o método da multiplicação. Então, multiplicou a primeira por 2, numerador e denominador, e a segunda fração foi multiplicada por 3, numerador e denominador, para quê? Para ficar com os denominadores iguais a 6. Aí, uma vez que eles são iguais a 6, você vai trabalhar com os numeradores. Então, 4 mais 15 deu 19, sobre 6. Agora, na letra D, nós temos a mesma operação, só que agora através do mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 é 6. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Você vai escrevendo aqui, 6 dividido por 3 vezes o numerador. 6 dividido por 2 vezes o numerador. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 2 deu 4. E 6 dividido por 2 deu 3. 3 vezes 5 deu 15. E agora que já tem os mesmos denominadores, você vai somar os numeradores. E a última aqui, 2 terços menos 5 sobre 2. Um exemplo muito parecido, só trocamos o sinal. Então, olha só, mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 é 6. E agora vai aplicar a regrinha do mínimo múltiplo comum. Então, 6 dividido por 3 vezes 2. 6 dividido por 2 vezes 5. Então, 6 dividido por 3, 2. Vezes 2 dá 4. E 6 dividido por 6, 6 dividido por
2 vezes 5, que é aqui, né? Deu 3 vezes 5, 15. Então, agora, olha só, frações de mesmos denominadores, vai conservar o 6 e vai ficar menos 4 menos 15. Os sinais são diferentes, você vai subtrair e colocar o sinal do maior número. Então, ficou menos 11 sobre 6, certo? Agora, alguns exemplos envolvendo produto e a divisão. Então, olha só, multiplicação e divisão. Então, nós temos 2/3 vezes 5 sobre 7. Então, multiplicou numerador com numerador, denominador com denominador. Então, ficou 10 sobre 21. A próxima, 2 sobre 3 dividido por 5 sobre 7. Então, agora você vai aplicar a regrinha da divisão, que é conservar a primeira fração e multiplicar pela inversa da segunda fração. Então, ficou 7 sobre 5. Então, 2 vezes 7, 3 vezes 5. 2 sobre 3 vezes menos 5 sobre 7. Agora tem sinal negativo, ó, colocou o parêntese. Então, nós vamos ter 2 vezes menos 5, 3 vezes 7. Então, ficou menos 10 sobre 21. E menos 2 sobre 3 dividido por menos 5 sobre 7. Então, vai conservar a primeira fração e multiplicar pela inversa da segunda fração. Então, vai ficar menos 2, que multiplica menos 7, dividido por 3, que multiplica 5. Multiplicação de sinais iguais, resultado é positivo, então ficou 14 sobre 15. Bom, pessoal, aqui nós vamos passar para um próximo tópico, que é a representação decimal das frações. Este traço da fração, literalmente, significa divisão. Então, a fração P sobre Q é o mesmo que você falar P dividido por Q. E essa divisão pode ser de dois tipos diferentes. Ela pode resultar em um número decimal exato ou uma dízima periódica. Ele pode até ser um número inteiro, por exemplo, 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, não tem casas decimais, é vírgula zero, seria, né? E pode ser um decimal finito, decimal exato, 1 sobre 2, você vai efetuar a divisão e vai dar 0,5. Então, é um número exato, tem um número finito de termos, certo? Mas podemos ter também como resultado infinitos algarismos após a vírgula, sendo que esses algarismos eles se repetem de acordo com o período. Então, vai existir ali uma sequência de termos, uma sequência de algarismos, que se repete periodicamente. Então, por exemplo, 1 sobre 6 é 1 dividido por 6. E essa divisão é igual a 0,1666. Então, aqui apenas o número 6 se repete periodicamente e nós podemos abreviar a escrita desse número como sendo 0,16 barra. A gente vai colocar a barra exatamente no número que se repete. E já a próxima fração, que é o 2144 dividido por 990, dá como resultado 2,165, 65, 65, e isso vai se repetindo infinitamente. Então, o 65 ele está se repetindo periodicamente. Então, esse número pode ser abreviado como sendo 2,165 barra. Bom, então nós vimos aqui que como passar de fração para decimal. Basta fazer a divisão do numerador para o denominador. A pergunta agora é, como a gente passar do decimal para frações? Então nós vamos analisar aqui dois casos. O primeiro caso é quando o decimal é exato. Quando o decimal é um número exato, a fração que você vai conseguir o seu numerador será formado por todos os algarismos que estão antes da vírgula, seguido pelos algarismos que estão após a vírgula, e o denominador vai ser o numeral 1, seguido de tantos zeros quantos forem o número de casas decimais. Então, se você tem apenas uma casa decimal, você vai dividir por 10. Mas se você tem duas casas decimais, vai dividir por 100. Então, vamos seguir aqui cada um dos exemplos para a gente tirar todas as dúvidas. Olha só, 0,5. Antes da vírgula, você tem apenas o número 0. Então, ficaria aqui 0.
E depois da vírgula tem o número 5, então seria 0,5. O 0,5, esse zero pode ser desconsiderado e fica apenas 5, dividido por 10. Então, 5 dividido por 10, a gente simplificou por 5, tanto o numerador como o denominador, e o resultado ficou 1 sobre 2. O próximo número, que é o 23,47, antes da vírgula você tem 23 e depois da vírgula tem 47. Então, aqui nós escrevemos todos os algarismos. E nós temos duas casas decimais após a vírgula, então vai dividir pelo número 100. E o último número de exemplo que nós temos é o 0,0062. Então, antes da vírgula tem o zero, cadê aqui? Depois da vírgula, 0062. Então, vai ficar 00062. Todos esses zeros que estão aqui antes do 62 foram desconsiderados. E nós vamos dividir por 1 seguido de 4 zeros, porque nós temos agora 4 casas decimais. E aí, pessoal, nós temos aqui um número que são, tanto o numerador como o denominador, são divisíveis por 2. Então, nós dividimos todos os dois por 2 e encontramos aqui uma fração irredutível. A fração é chamada de redutível se é possível reduzi-la. Então, olha só, 5 sobre 10 é redutível, chegou em 1 sobre 2. Mas 1 sobre 2 já é irredutível, não tem como reduzir mais. Agora tem o segundo caso, pessoal, que são as dízimas periódicas. Como é que nós vamos representar as dízimas periódicas em forma de fração? As frações que dão origem às dízimas periódicas são chamadas de fração geratriz. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos chamar essa fração geratriz de x e nós queremos, então, encontrar a fração geratriz que dá origem à dízima periódica. Dízima periódica nós estamos chamando de dp. Então, você vai montar aqui, vai construir uma primeira equação, você vai definir uma equação da forma x é igual à dízima periódica. A segunda equação, você vai lá na primeira equação e vai multiplicá-la por uma potência de 10 apropriada para que a vírgula da dízima periódica fique exatamente antes do primeiro número do período. Caso esta vírgula já esteja posicionada antes do primeiro número do período, a equação 2 coincide com a equação 1, não tem nenhum problema. A próxima equação, que é a equação 3, você vai na equação 1 e vai multiplicá-la por uma potência de 10 para que a vírgula fique após o primeiro número do período. Feito isso, para finalizar, você vai fazer equação 3 menos equação 1. E esse cálculo vai dar origem à fração geratriz. Você vai isolar o x para obter essa fração geratriz. Vamos aplicar isso num exemplo, para ficar bem claro. Então, olha só. Encontre a fração geratriz da dízima 2,1656565. Primeira coisa que você deve observar é qual é o período da dízima periódica. Então, é o 65. Esse é o exemplo que a gente já tinha apresentado lá atrás. Então, 2,165. Bom, lá na primeira equação, a primeira equação é essa. A segunda equação é deixar a vírgula antes do primeiro número do período. Então, quer dizer que a vírgula tem que ficar antes do 6. Ela tem que fazer aqui um deslocamento. Então, vai ficar 21,6565. Então, para se movimentar uma vez apenas, você vai multiplicar por 10. Então, multiplicou por 10, ficou 10x é igual a 21,6565 e assim por diante, que você pode escrever como sendo 65 barra. A próxima equação, você vai multiplicar a primeira equação por um número para que a vírgula fique após o período, após o último número do período. Então, tem que ficar após o primeiro 5. Então, olha só, a vírgula está aqui, vai se movimentar 1, 2, 3, 3 vezes. Então, você vai multiplicar a equação por 1000. Por isso ficou 1000x é igual a 2165,6565, que é o 65 barra. Então, pessoal, agora olhem para a equação 10x é igual a 21,65 barra
e 1000x é igual a 21 a 2165,65 bar. Após o período, o número é igual. Então, quando você fizer a equação 3 menos a equação 1, o que vai acontecer com os números depois da vírgula? Eles vão desaparecer. E você vai ter apenas a parte inteira, que é 2165 menos 21, que vai dar 2144. Então, agora, e aqui no primeiro membro, ficou 1000x menos 10x, que deu 990x. Então, isolando o x, você tem 2.144 dividido por 990, que é a fração geratriz que dá origem a essa dízima periódica. Bom, pessoal, vamos falar agora de uma outra categoria de números, que esse conjunto de números, chamado de números irracionais, são decimais infinitos, mas que não possuem o período de repetição. Veja aqui alguns exemplos. O número π. Então, eu tenho aqui 1, depois da vírgula, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. Você não observa aqui nenhuma lógica nesses números, nenhuma sequência de algarismos que se repete periodicamente. O mesmo acontece com raiz de 2, com o número e, que é o número de Euler, ou o número neperiano. Então, nós temos infinitos exemplos de números irracionais. São decimais infinitos, que não têm período de repetição, logo eles não podem ser representados em forma de fração. Se eles fossem representados em forma de fração, eles seriam números racionais. Então, eles estariam no primeiro conjunto. Então, por último, olha só, números reais. Quem são esses números reais, então? Vai ser a união de todos os números anteriores, todos os conjuntos anteriores. Então, eu vou unir os naturais com os inteiros, com os racionais, com os irracionais, e vai dar origem a esse conjunto maior que nós estamos chamando de números reais. O conjunto dos números reais, eles podem agora ser colocados sobre a reta numérica, e cada número lá, cada partezinha da reta que você escolher, dando uma orientação para essa reta, colocando 0 e à direita do 0 os números positivos e à esquerda os números negativos, para qualquer parte dessa reta vai existir um número real associado a ela. Então aqui nós temos alguns exemplos de alguns números inteiros foram colocados, alguns números irracionais, 1,41, 42, está aqui antes do 1,5, que é um número racional, um decimal finito, né? Tá aqui o número π, ó, depois do 3. Então, nós temos aqui um exemplo da reta real. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho, então, sobre a ordem na reta dos reais e, em seguida, sobre os intervalos. A ordem nos reais, ela é garantida pela lei da tricotomia, uma vez que sempre que você compara dois números, apenas uma das três possibilidades pode acontecer. Ou A é menor que o B, ou A é igual ao B, ou A é maior que o B, tá certo? O que são os intervalos? Os intervalos, eles serão um subconjunto dos números reais e eles vão possuir infinitos elementos. Nós vamos utilizar as desigualdades para representar, para escrever esses intervalos. Então, vejam só, nós iremos utilizar o símbolo de maior ou igual, maior, menor ou igual e menor. Então, vamos ver aqui dois tipos de intervalos. Aqueles que são limitados e aqueles que são não limitados ou ilimitados. Bom, vamos começar aqui com as desigualdades. Então, olha só, nós podemos ter um conjunto constituído por valores reais que são maiores ou iguais a A e menores ou iguais a B. Este intervalo, ele é fechado tanto na extremidade inferior como na extremidade superior, e ele é denotado por essa notação aqui, ó. A entre colchetes A, vírgula B. E a representação geométrica vai ser uma bolinha fechada no A, tudo que está compreendido entre A e B, e a bolinha fechada no B. O que significa limitado aqui nesses intervalos? Por que podemos dizer que esse intervalo é limitado? Porque nós vamos conseguir sempre por exemplo, esse número A, ele é um número que é menor ou igual a todos os números do intervalo. E esse número B é um número
desculpa, o número A é menor ou igual a todos os números do intervalo e o número B é maior ou igual a todos os números do intervalo. Já o segundo intervalo que nós temos é x maior do que A e x menor do que B. Ele é aberto em ambas as extremidades, vai ser denotado o A, B entre parênteses e a representação geométrica é tudo que está entre A e B, sendo que o A e o B não fazem parte do intervalo, por isso nós colocamos aqui uma bolinha aberta. Ele é também um intervalo limitado, porque nós podemos considerar, por exemplo, o próprio A sendo menor ou igual que todos os números do intervalo, e o próprio número B pode ser utilizado para mostrar que existe um elemento que é maior ou igual a todos os números do intervalo. O próximo intervalo que nós temos é constituído por valores reais x, que são maiores ou iguais a A e menores que B. É um intervalo fechado na extremidade inferior e aberto na extremidade superior. A representação que nós vamos utilizar é um colchete fechado no A e um parêntese no B. A notação geométrica vai ser, a representação geométrica é uma bolinha fechada no A, a bolinha aberta no B e tudo que está entre A e B. O último intervalo limitado que nós temos é constituído por valores x, que são maiores do que A e menores ou iguais a B. É um intervalo que vai ser denotado por parêntese A, vírgula, B, colchete. E a representação geométrica é uma bolinha aberta no A, a bolinha fechada no B e tudo que está compreendido entre o A e o B. Aqui, pessoal, o aberto e fechado diz respeito às extremidades fazerem parte ou não do intervalo. E a questão de ser limitado diz respeito de você conseguir valores aqui na reta dos reais que sejam menores ou menor ou igual a todos os números do intervalo e que seja maior ou igual a todos os números do intervalo. Tá certo? Vamos ver a diferença aqui para o próximo grupo que nós temos, que são os intervalos ilimitados. Vejam só. O primeiro deles que nós vamos mostrar para vocês são constituídos por valores reais x, que são maiores ou iguais a e menores que mais infinito. Essa maneira de escrever aqui pode ser substituída apenas por essa aqui, onde diz que x é maior ou igual a e é um intervalo que é limitado na extremidade inferior e não tem como a gente limitá-lo na extremidade superior. Então, nós vamos dizer que ele é ilimitado na extremidade superior. A notação que nós iremos utilizar é um colchete fechado no A e um mais infinito na extremidade superior. A representação geométrica é uma bolinha fechada no A e tudo que está maior do que A e não para. Aqui nós paramos, mas lá na reta dos reais vocês vão imaginar que tudo que está maior do que A fazem parte aí desse intervalo x maior ou igual a A, tá certo? Então, só reforçando aqui, pessoal, nas desigualdades, quando tem o sinalzinho de igual, nós vamos usar o colchete, e onde não tem o sinal de igual, onde só tem o menor ou o maior, nós vamos usar os parênteses. Então, olha aqui, por exemplo, vamos voltar aqui no de cima. Aqui, ó, o x é menor do que B, então colocou parêntese. Aqui embaixo, o x é maior que A, colocou parêntese, tá? E onde é maior ou igual, coloca colchete. Aqui no caso, o x é menor ou igual a B, colocou colchete. Aqui o x é maior ou igual a A, colocou colchete. Nesse aqui dos ilimitados, x é maior ou igual a A, colocou colchete. Colchete está relacionado com as igualdades e está relacionado também com a bolinha fechada. Olha só o próximo intervalo. X é maior do que A. Apenas isso, x é maior do que A. Que também você pode escrever como sendo x é maior do que A e menor que mais infinito. A representação geométrica é uma bolinha aberta no A e tudo que é maior do que A.
Aqui nós esquecemos de dar o nome do ponto, aqui o pontinho A, tá? Nesse próximo intervalo aqui, nós temos x menor do que b, ou então x menor do que b e maior que menos infinito, que vai ser agora tudo que é menor do que b. O b aqui está com a bolinha aberta, nele vai ter parêntese, e a extremidade inferior do intervalo é o menos infinito. E o último intervalo vai ser x menor ou igual a b, que você também pode escrever como sendo x maior que menos infinito e menor ou igual a b. A representação geométrica é uma bolinha fechada no b e tudo que é menor do que b. Certo, pessoal? Para ilustrar esses casos, nós temos aqui um exemplo. Então, olha só, x menor ou igual a 2. Então, está representado aqui geometricamente com a bolinha fechada no 2 e tudo que é menor do que 2. X maior ou igual a 1. Então, está aqui bolinha fechada no 1 e tudo que é maior ou igual a 1. Aqui, x maior que menos 5 e menor ou igual a 2. Então, bolinha aberta no menos 5, tudo que está compreendido entre menos 5 e 2, e bolinha fechada no 2. E agora, x maior que menos 3, maior ou igual a menos 3 e menor do que 1, bolinha fechada no menos 3 e aberta no 1, e tudo que está entre menos 3 e 1. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre equações. Então, aqui nós vamos ter algumas propriedades que vão ajudar vocês a encontrar a variável nas equações. Então, nós temos o seguinte, nós vamos determinar aqui o seguinte, x vai ser nossa variável e os números a e b vão ser escalares reais, números reais. E com o objetivo de isolar a variável x nas equações, nós iremos aqui fazer um resumo das propriedades que vocês podem utilizar. Então, olha só, ax é igual a b. Para você isolar o x nesta equação, a gente vai multiplicar em ambos os membros a equação por 1 sobre a. E quando isso acontece, esse a do lado esquerdo dividido por a vai ficar igual a 1 e o produto vai ser apenas x. E do lado direito vai ficar b sobre a, onde nós estamos considerando aqui que o a é diferente de zero. Então, sempre que você tem a equação ax é igual a b, pode pensar em transferir o a para o segundo membro utilizando a operação inversa. Então, o que está acontecendo com o a aqui? Ele está multiplicando o x. Então, ele vai para o segundo membro com a operação inversa. Então, ele vai dividir o segundo membro. Olha só o exemplo, 2x é igual a 5. Então, x é igual a 5 sobre 2. Né? Então, foi dividindo o segundo membro. Certo? Então, próxima propriedade que nós temos, ó, x sobre a é igual a b. Nesse caso, o a está dividindo o primeiro membro. Ele está dividindo o x, o primeiro membro todo. Então, como é que ele vai para o segundo membro? Com a operação inversa da divisão, que é o produto. Então, x é igual a AB, onde nós estamos considerando o a diferente de zero. Exemplo, x sobre 3 é igual a 4. Então, x é igual a 4 vezes 3, x é igual a 12. Próximo exemplo, a mais x é igual a b. Agora, pessoal, o a que nós queremos passar para o segundo membro, para isolar o x, ele está aqui somando. Então, ele vai para o segundo membro com a operação inversa, que ele veio subtraindo. O sinal dele aqui é positivo. Ele está somando com x e ele tem sinal positivo. Então, ele veio com a operação inversa, ele veio com a subtração. Ó, menos, ele mudou de sinal. Se fosse menos a mais x, ele vem para o segundo membro com o sinal, com a operação inversa também. Mudou de sinal, ficaria b mais a, se aqui fosse menos a, certo? Então, olha aqui o exemplo, ó. 2 mais x é igual a 5, então x é igual a 5 menos 2. Se fosse menos 2, é o próximo exemplo, ó. Menos a mais x é igual a b, então ele vai para o segundo membro mais a, então x é igual a b mais a. Exemplo, menos 2 mais x é igual a 5. X é igual a 5 mais 2. X é igual a 7. Então, vamos sempre lembrar desta regra. Nós vamos isolar o x
utilizando a operação inversa daquele termo que você deseja tirar, que você deseja mudar de membro, tá certo? Bom, o que mais que nós temos aqui? Vamos lá, mais propriedades, olha. Agora nós temos aqui propriedades de cancelamento. Então nós temos o seguinte, ó. X é a nossa variável, A, B, C são números reais e nós temos a seguinte propriedade. Primeira, x, A mais x é igual a mais B. Então você tem aqui o A, ó, em ambos os membros. Se você aplicar a propriedade anterior, esse A do primeiro membro vem para o segundo membro, ele vai mudar de sinal, vai ficar menos A. E o segundo membro vai ficar A mais B menos A, e A menos A vai dar zero e vai sobrar só o B. Então, por isso que é muito comum a gente ver, quando você tem aqui o mesmo termo em ambos os membros, a gente fala, vamos cortar A com A, e fica X igual a B, porque todo esse processo está nas entrelinhas, de passar o A para o segundo membro, vem com o sinal oposto, e aí subtrai e fica X igual a B. Por exemplo, 2 mais X é igual a 2 mais 6, então vou cortar 2 com 2, X é igual a 6. Ou vou simplificar 2 com 2. Menos A mais X é menos A mais B. A mesma história, porque se o menos A vai para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado, o oposto, e vai ficar menos A mais A, que vai dar zero no segundo membro. Então, se menos A mais X é menos A mais B, o X é igual a B. Eu vou simplificar menos A com menos A, X é igual a B. Exemplo, menos 2 mais X é igual a menos 2 mais 6. X é igual a 6. AX é igual a AB. Então, aqui, ó, vou simplificar A com A, X é igual a B. O que está acontecendo aqui? A gente vai passar em ambos os membros a divisão por A. Então, eu divido por A, tanto o primeiro membro como o segundo membro. A vai ficar 1 aqui, esse A vai simplificar com A e vai sobrar só o B, né? Então, 4x é igual a 4 vezes 5. Então, vou simplificar 4 com 4, x é igual a 5. Próxima, x sobre A é igual a B sobre A. Então, mesmos denominadores. Então, vou simplificar os denominadores, vai ficar x é igual a B. O que aconteceria aqui? O A divide x, divide o primeiro membro. Então, ele vai para o segundo membro, multiplicando o segundo membro. Então, vai ficar AB sobre A. Então, eu corto A com A e fica só o B. Então, exemplo, ó, x sobre 5 é igual a menos 6 sobre 5. Então, x é igual a menos 6. Próximo, x sobre A é igual a C sobre B sobre C. Aqui não é de cancelamento, aqui está chamando a atenção da gente que não tem nada em comum entre os termos. Então, nós vamos aplicar a propriedade que a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Então, vai ficar C vezes x é igual a B vezes A, onde os denominadores são diferentes. Por exemplo, x sobre 5 é igual a menos 11 sobre 4. Então, multiplicou, 4x é igual a 11 vezes menos 11 vezes 5, menos 55. E a partir daqui, qual seria o próximo passo, pessoal? X é igual a menos 55 dividido por 4, né? Muito bem. Bom, nós vamos agora fazer uma série de resolução de equações para a gente tirar algumas dúvidas de como resolver equações na prática, né? Então, olha só. 10x mais 16 é igual a 14x mais 8. Aqui tem duas resoluções, a primeira coluna e a segunda coluna. Na primeira coluna, a gente tentou mostrar para vocês o passo a passo das propriedades que estão sendo aplicadas aqui. E aqui na segunda coluna, o método direto, que é o método prático, tá bem? Então, olha só, 10x mais 16 é 14x mais 8. O objetivo é deixar as variáveis no primeiro membro e os números reais no segundo membro. Então, você vai primeiro eliminar esse 16, vai retirar o 16 daqui. Para tirar o 16, você vai subtrair menos 16, mas você vai fazer isso em ambos os membros. Então, aqui vai ficar 0 e vai sobrar só 10x. E aqui vai ficar 8 menos 16, deu menos 8. Em seguida, você vai tirar esse 14x para o primeiro membro. Então, você vai subtrair 14x em ambos os membros. Por que eu estou falando em ambos os membros? Para não alterar a equação. Então, como é uma equação, tudo que você faz em um membro, tem que fazer do outro membro também. Então, subtrair o 14x. Aqui vai dar 0, vai sobrar só o menos 8. E aqui ficou 10x menos 14x, que deu menos 4x. Agora, aqui seria
passar o menos 4 e dividir no segundo membro, ou aqui a gente mostrou uma outra opção, ó, que é multiplicar a equação por menos 1 para tornar o termo que tem a variável positivo. Isso aqui também é um processo muito utilizado, vai ser opcional de cada um. E depois, para cancelar esse 4, a gente passou os dois membros divididos por 4. Que aí vai ficar 1 aqui, vai sobrar só x, e aqui vai ficar 8 sobre 4, que deu 2. Bom, vamos resumir tudo isso aqui com essa resolução na segunda coluna. Olha só, na prática, o que a gente faz? Foi o que a gente fez ali naquelas operações, naquelas propriedades que nós mostramos para vocês. Olha só, aqui nessa equação, queremos deixar os números reais no segundo membro. Então, esse 16, que está somando com 10x, vai para o segundo membro. Então, ele veio com a operação inversa. Então, ele era positivo, ele ficou negativo. Esse 14x que tem aqui, aí fizemos a operação, ó, 8 menos 16, aqui é menos 8, né? Eu esqueci o sinal aqui e coloquei aqui, ó. Esse 14x vai para o primeiro membro, então ele vem com o sinal oposto. Olha, mudou de membro, veio com a operação inversa, então ficou menos 14x. Fizemos as operações com menos 4x. E agora queremos tirar o menos 4x daqui. E ele foi dividir no segundo membro. Joguei um sinal, menos com menos, mais 8 sobre 4, 2. Então está aqui o resultado. Próxima equação, nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, olha só. 4 que multiplica x menos 3, menos 64 que multiplica 3 menos x, menos 3 que multiplica 12x menos 4, que é igual a 96. Então, 4 vezes 5x, 20x. 4 vezes menos 3, menos 12. Menos 64 vezes 3 deu menos 192. Menos 64 vezes menos x, faço jogando de sinal, ó. Menos com menos, mais. Menos 3 vezes 12x, menos 36x, e menos 3 vezes menos 4, mais 12, que é igual a 96. Então, aqui colocando x em evidência, ó, 20 mais 64 menos 36, que multiplica x, é igual, aqui nós vamos ter 96, nós vamos aqui, olha lá, olha só, menos 12... veio para o segundo... Aqui a gente podia já cancelar. Menos 12 mais 12 já dava 0. Mas eu levei os dois para o segundo membro. Olha só. Menos 12 veio mais 12. E esse mais 12 veio menos 12. E esse 192, que era negativo, veio positivo. Aí a gente somou tudo. Somamos aqui tudo que tem x. Agora, para isolar o x, o 48 passou dividindo o segundo membro. E esses dois, tanto o numerador como o denominador, são divisíveis por 2. Na verdade, era divisível por 6, né? Mas a gente saiu dividindo aqui por 2 e diminuindo a fração, até chegar em 36 sobre 6, que dava 6. Na verdade, se você dividisse 288 por 48, já dava 6, né? Muito bem, pessoal. Agora vamos para essa equação que nós temos denominadores diferentes. Então, você vai olhar os denominadores da equação, ó, 4, 2 e 3. E vai tirar o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum é 12. Então, você vai usar esse número 12 em toda a equação. Então, no primeiro membro, olha só, 12 dividido por 4 deu 3. Esse 3 aqui, ó. Vezes o numerador. Aí você vai abrir um parênteses e vai escrever, ok? 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes o numerador. E lembrar que tem esse sinal, ele foi utilizado, ó. 6 vezes o numerador. Igual 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 2x. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 7x menos 2. Muito bem. Agora que nós pegamos e multiplicamos, usamos a propriedade distributiva. 3 vezes 3x, 9x. E aqui podia já ter cancelado o 12. Foi isso que nós fizemos na linha de baixo, ó. Nós não colocamos mais o 12. Então, notem que essa linha aqui já é o resultado de multiplicar aqui, já eliminando esse 12, ó. 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes 2, 6. Menos 6 vezes 4, menos 24. Menos 6 vezes menos x, mais 6x. 12 vezes 2x, 24x. Menos 4 vezes 7x, menos 28x. E menos 4 vezes menos 2 dá mais 8.
Agora você vai agrupar os termos semelhantes tentando isolar o x. Aqui nós somamos menos 6 mais 24 no primeiro membro e sobrou 9x com 6x. No segundo membro, nós somamos o 24x com 28x. Aqui subtraiu, deu saldo maior número, né? Deu menos 4 e deixou o 8. Agora esse 4x do segundo membro veio para o primeiro membro com sinal oposto. E aqui já tinha 8, esse menos 30 veio para o segundo membro com sinal oposto. Então aqui somou 15x mais 4x e passou esse 19 dividindo o segundo membro. Ficou 38 sobre 19, que deu 2. Bom, pessoal, aqui tem uma listinha de exercícios só sobre equação para vocês praticarem, mas nós vamos providenciar mais exercícios para vocês praticarem tudo que foi estudado nesse material, que vocês poderão depois consultar lá na descrição do vídeo que vai ser disponibilizado para vocês. Então, bom estudo para todos e até a próxima aula.